Bom, gente, então vamos lá. Física aplicada, né? Então, as soluções de algumas atividades que eu selecionei aqui, que eu acredito que geralmente são os exercícios que dou mais importância algumas vezes, que podem aparecer mais dúvidas, né? Então, por isso que eu selecionei esses exercícios. Mas se ao longo da semana vocês forem resolver a lista lá, né, para treinar, para estar afiado para avaliação, vocês também podem me contactar, tá? Pelo WhatsApp mesmo, pelo e-mail, como for aí, para tirar dúvidas. Aí, sem problema nenhum, eu vou atender vocês. Bom, então vamos lá. Seguinte, eu escolhi algumas atividades, como falei para vocês. A primeira atividade que eu escolhi foi lá da primeira aula, né? Esse exercício aqui que é sobre pressão e densidade. Então, relembrando algumas questões importantes, né? Nós tínhamos lá a massa específica ou densidade. Lembrando que a massa específica é referente à substância e densidade é referente a um corpo, né? Então, nós podemos dizer que um corpo tem uma densidade e a densidade é massa sobre volume, como vocês bem devem lembrar, né? E a definição de pressão é força sobre área, certo? Então, essas são as definições que nós temos para resolver esse exercício aqui, tá? Eu me lembro que nesse exercício eu não tinha passado para vocês o raio, né? Não estava nele, mas já está aqui. Quem resolveu e me entregou lá com outro raio, aconteceu, né? Sem problema nenhum. O que me importa muitas vezes é a solução, né? Se vocês resolveram através dos passo a passos devidos, né? Para mim está tudo certo. Então, esse exercício diz o seguinte, olha só. Um cilindro de madeira cuja densidade é de 0,55, então a densidade desse negócio é 0,55 gramas por centímetro cúbico, né? E tem uma massa de 450 quilogramas. Então, essas são as informações daquele toquinho de madeira que nós temos ali, né? Então, a partir desses valores, determine o volume ocupado pelo cilindro, né? E a pressão aplicada na superfície do cilindro, né? A superfície aqui de baixo, qual a pressão que ele aplica aqui embaixo, né? Quando colocado como na figura, tá? Beleza. Então, esse é o exercício. Qual é a questão que nós devemos tomar cuidado aqui nesse exercício? É as unidades, né? A solução, ela vai estar em torno aqui dessas equações que eu demonstrei aqui para vocês. Mas as unidades, elas têm que convergir, elas têm que estar se conversando. No caso aqui, elas não estão se conversando. Nós temos aqui, ó, gramas por centímetro cúbico e nós temos quilogramas. Lembrando que eu vou calcular o volume, e o volume é obtido aqui pela equação da densidade, né? Massa sobre volume. Então, as unidades, elas precisam se conversar. Se vocês lembrarem, eu passei uma maneira de fazer a transformação de gramas por centímetro cúbico, que equivale a 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então, a maneira que nós temos de transformar as unidades é 1 grama por centímetro cúbico equivale a 1.000 quilogramas por centímetro cúbico. Então, facilmente a gente consegue observar que esse valor de densidade eu poderia escrever como sendo 550 quilogramas por metro cúbico, né? É a maneira que eu tenho de fazer a transformação de unidades. E agora sim, nós temos quilogramas com quilograma, nós estamos conversando aqui com as unidades, né? Então, desta forma, eu posso usar a minha equação, certo? Que é 550, que é igual a massa, que é 450, sobre o volume, né? Então, o volume desse toco aqui vai ser 450 divididos por 550. Então, o valor que nós temos aqui, pega a calculadora para confirmar os resultados, 450 divididos por 550, nós temos 0,81. Então, 0,81 metros cúbicos é o volume ocupado por esse toco de madeira aí, né? Então, o volume dele, com essa densidade e com essa massa que ele tem, seria um volume de 0,81 metros cúbicos, tá? E aí, o que mais? A pressão aplicada na superfície. A pressão aplicada vai ser aplicada aqui, ó, pela definição de pressão, né? A pressão é força aplicada sobre a área. Só que qual é a força que esse bloco, né, esse bloco de madeira vai exercer? No caso, se ele está sobre uma superfície, é a força-peso, né? Então, a força que ele vai aplicar vai ser a força-peso. E a força-peso lá com o professor Michel, vocês viram que é massa vezes gravidade. Sendo G aquele valor padrão de 10 metros por segundo ao quadrado, o peso desse toco, ele vai ser 450 vezes 10, isso aqui dá 4.500. 4.500
newtons de força. Então, tu pega esse valorzinho, deixa ele anotado aí no canto, né? Porque eu vou precisar dele para calcular a pressão. O que mais que eu preciso para calcular a pressão? A área de contato, né? A área de contato desse toco. Vocês estão vendo que ele tem uma superfície circular, né? Ele é um cilindro. Então, ele tem altura, certo? E ele tem uma circunferência, certo? E eu digo que essa circunferência tem um raio de 60 centímetros, né? Então, o raio desse negócio aqui, ele vale 60 centímetros. Se eu passar para metros, porque eu já sou uma pessoa que já está antenada, eu sei que as unidades têm que se manter a padrão aqui, então 0,6 metros, né? E eu sei que uma superfície circular, a área dela, né? Isso aqui todo mundo lembra lá do ensino médio, que a área é πr², π raio ao quadrado. Então a área vai ser π vezes 0,6 ao quadrado. Então qual é a área desse toco aqui? A área do toco é só pegar a calculadora, tem o π já pronto na calculadora aí, vezes 0,6 ao quadrado, isso aqui dá 1,13. 1,13 metros quadrados. 1,13 metros quadrados, né? Então, qual é a pressão aplicada por esse negócio? Força-peso sobre área, né? A força-peso é 4.500, e isso aqui sobre a área, que é 1,13, certo? 1,13. Então, qual é o valor desta pressão aplicada? 4.500 divididos por isso aqui dá 3,97 quilonewtons por metro quadrado. Lembrando que quilo é 10 na 13, então isso aqui é a mesma coisa, ó, aqui, para quem não entendeu o que eu escrevi, 3,97 vezes 10 na 3 newtons por metro quadrado. Lembrando que newtons por metro quadrado é o Pascal, né? É Pascal aqui também. Então, ó, no resultado na calculadora, pode aparecer nas alternativas semana que vem, em vez de 10 na 3, eu posso botar o quilo, né? Então, isso aqui é importante. Lembrando que nós temos algumas unidadezinhas padrão, ó. O quilo é 10 na 3, o mega é 10 na 6, o giga é 10 na 9, né? Então, isso aqui possivelmente é facilmente encontrado, né? São os símbolos que nós usamos para algumas bases dessas, são símbolos técnicos, né? Que geralmente qualquer livro que vocês peguem de física ou de engenharia ou de qualquer coisa aí vai ter essa demonstração lá nas primeiras páginas, vai ter isso aqui, né? Tá? Beleza? Ok, resolvido o primeiro exercício, tá? É isso. Então o resultado está aqui da letra B. E o resultado da letra A está aqui, tá? Beleza? Seguimos. Esse outro exercício aqui é um exercício sobre lei de Stevin, né? A lei de pressão nos líquidos. Isso aqui foi a nossa segunda aula, tá? Então nós temos um sistema aqui, um reservatório, que tem dois líquidos, nós temos óleo aqui e nós temos mercúrio. E nós temos aqui um tubo aberto. Isso significa que nós temos a pressão atmosférica, PATM aqui. Certo? A pressão atmosférica, ela atua sempre que nós temos um sistema fechado, né? Não se esqueçam disso. Então tem a pressão atmosférica e a ideia aqui é saber qual é a pressão daquele ar que está ali dentro. Aquele ar está sofrendo qual o valor de pressão. Por nós temos esse sistema aqui com óleo e com hidrogênio, né? Então qual é a pressão que tem de ar ali? Para resolver esse exercício, vocês devem lembrar nossas soluções. É como se eu cortasse aqui ao meio. Eu estou todo torto aqui, por isso que estou riscando tudo errado, gente. Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Pegar até uma caneta azul aqui. Olha só. É como se eu separasse isso aqui em dois lados. E esses dois lados, eles têm que estar sob a mesma pressão. Isso aqui são vasos, né? No caso, os vasos comunicantes. O líquido ele pode escorrer para um lado ou para o outro, e dependendo das pressões que eu tenho nos dois lados, eles vão se ajustar às suas alturas. Beleza? Se os dois lados têm o mesmo líquido, se nós temos o mesmo líquido e os dois tubos abertos, as alturas serão as mesmas. Mas como nós temos líquidos diferentes, sistemas diferentes, tem um gás ali, tem um ar, né? Aí as pressões vão fazer com que as alturas desses líquidos se modifiquem. Mas as pressões, a pressão do lado esquerdo e a pressão do lado direito, elas devem ser iguais. Essa é a ideia, tá? Então a pressão de um lado tem que ser igual à pressão do outro. E aí vocês vão lembrar que para calcular a pressão em um líquido, a gente utiliza a relação de D, G vezes H, né? Onde H é a altura do líquido.
beleza? E se eu tenho um tubo aberto, eu tenho que adicionar ainda mais a pressão atmosférica, beleza? Então, o que acontece? O que eu tenho aqui deste lado? Aí, para resolver esse exercício, qual é o lance? Deixa eu pegar uma outra caneta aqui, ó, para ajudar mais, deixar mais fácil ainda, ó. Eu traço uma linha aqui, ó, imaginária, e essa linha é a guia, porque eu sei que a pressão que tem de ar aqui, essa pressão que está do ar aqui, é igual à pressão dessa coluna de líquidos que nós temos aqui, mais a pressão atmosférica, beleza? Então isso aqui pode servir como padrão. Eu não preciso pegar aqui embaixo, não há necessidade nenhuma de eu riscar aqui embaixo, tá? Se eu fizesse isso, daria o mesmo resultado, mas não há necessidade, tá? Então eu vou lá e traço onde eu quero analisar, que é aquele ar que está ali dentro, né? E eu vou igualar as pressões, a pressão de um lado e a pressão do outro, certo? Como é que fica essa brincadeira? Vai ficar assim, ó. De um lado eu tenho a pressão atmosférica, beleza? Mais 5 centímetros de mercúrio, então eu tenho D de mercúrio, D de H aqui, ó, D de HG, mais G vezes a altura de mercúrio. Beleza? A altura de mercúrio que nós temos até aquela linha, até ali é 5 centímetros, né? O mercúrio está todo dentro em cima da linha, né? Mais a densidade do óleo, vezes G, vezes a altura do óleo. E isso aqui vai ser igual à pressão do ar. Eu quero descobrir. Certo? Porque as pressões lá do lado esquerdo e do lado direito tem que ser iguais. Como eu tracei a linha no ar ali, então a pressão que tem de ar ali tem que ser igual à pressão que tem do outro lado. Essa é a ideia. Então, ó, pressão atmosférica. Aí, novamente, nós temos que olhar para as unidades, certo? Temos que olhar para as unidades sempre. A pressão do ar no reservatório, ela é basicamente... Eu vou colocar tudo aqui em... Eu vou colocar tudo aqui em unidade padrão, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a densidade do mercúrio, eu vou escrever em quilogramas por metro cúbico. 13,6 gramas por centímetro cúbico é a mesma coisa que 13.600 quilogramas por metro cúbico. Lembre lá da relaçãozinha de 1 grama para 1.000, né? 1 grama para 1.000. A densidade do óleo é 0,8, ou seja, 800 quilogramas por metro cúbico. A altura do mercúrio que ele está ocupando, qual é a altura ali? Ó, 5 centímetros. Isso aqui é 0,05 metros. E a altura do óleo, até aquela linha tracejada, olha só, daqui até aqui eu tenho 10 centímetros, certo? Então, daqui até aqui, daqui em cima até aqui embaixo é 40, mas eu tenho 10 centímetros até a linha pontilhada. Quanto que sobrou aqui? 30, né? Então, eu tenho a altura do óleo de 0,30 metros, 0,3 metros, 30 centímetros, certo? Beleza, tá aí. Não tá fora de escala o desenho, mas aí a gente se baseia ali pelos números que estão ali do lado, né? Então, essas são as alturas, essas são as densidades na unidade padrão, tá? E ele quer saber o P do ar. Então, o que acontece? A pressão atmosférica na unidade padrão é 1/10⁵, tá no caderno de vocês, né? Mas a densidade do óleo, que é do mercúrio, que é 13.600, vezes G, que vale 10. G é gravidade, né? 10 metros por segundo ao quadrado. Vezes a altura, que é 0,05, mais a densidade do óleo, que vale 800 vezes 10, vezes a altura do óleo, que é 0,3. Isso aqui vai ser igual à pressão do ar que está ali dentro. Beleza? Essa é a pressão do ar. Então, como é que fica? 1 vezes 10 na 5, mantém aqui. Vamos realizar essa continha aqui, ó, 13.600 vezes 10 vezes 0,05. Isso aqui é 6.800. E corrijam se eu cometer algum engano aqui, ó, tá? 6.800 mais 800 vezes 10 vezes 0,3. Isso aqui dá 2.400. 2.400, que é igual à pressão atmosférica. O que eu preciso fazer? Somar todos esses caras. Todos esses caras vão me dar a pressão atmosférica, não, gente. Pressão do ar, né? Pressão do ar. Pega a caneta. Pressão do ar aqui, tá? Então, o que eu preciso? Somar. Tá? Então, eu tenho 1 expoente na 5, mais 6.800, mais 2.400. Isso aqui, ó,
na minha calculadora deu 1,092 vezes 10 na 5 pascais. Beleza? Tranquilo? Então é isso. Beleza? A pressão em unidades de padrão é 1,092 vezes 10 na 5 pascais. Ele pede em milímetros de hidrogênio, milímetros de mercúrio, né? Se vocês lembrarem, nós tínhamos lá, eu demonstrei isso aí numa aula, né? Como é que transformava milímetros de mercúrio em pascal ou unidade padrão ATM, né? Então, se vocês lembrarem, lá é 760 milímetros de mercúrio, ele tá para 1,10 na 5 pascais. Se eu tenho 1,092 vezes 10 na 5, vai ficar quantos X aqui de milímetros de mercúrio? Então é só achar o X aqui que vocês encontrariam a resposta. Isso aqui eu deixo para vocês aqui, que é uma regrinha de 3, tá? Faz a regrinha de 3 ali, resolve. E aí tu tem a resposta em milímetros de mercúrio aqui, ó. Milímetros de mercúrio, como pede o exercício ali, tá? Tem uma aula que é a segunda aula, realmente, eu acho que é a segunda ou a primeira aula que eu explico essa unidade aí, esses milímetros de mercúrio aí, não lembro qual aula que foi. Acredito ter sido a segunda, tá? Bom, seguindo. Mais um exercício aqui, gente, olha só. Esse exercício já é sobre Arquimedes. Eu escolhi um exercício aqui sobre Teorema de Arquimedes, para a gente resolver aqui, tá? Então, ó, um bloco de madeira de 0,63 kg é abandonado cuidadosamente sobre um líquido desconhecido, que se encontra em repouso dentro de um recipiente. Então, tem um líquido ali parado, fui lá e mergulhei um bloco de madeira de 630 gramas, né? Verifica-se que o bloco desloca 500 centímetros cúbicos do líquido até que possa flutuar em repouso, tá? Então, significa que o bloco aqui deslocou 500 centímetros. Como ele não dá mais informação, acredito que esses 500 centímetros cúbicos aqui é o corpo inteiro do bloco de madeira, tá? Então, o bloco mergulhou inteiramente dentro do líquido, então ele deslocou 500 centímetros cúbicos, porque se eu não tivesse mergulhado inteiramente, o exercício deveria me mostrar, inclusive, como é que é o formato desse bloco, tá? Para poder resolver. Enfim, qual é a ideia? Então, vamos pensar na seguinte situação. Nós temos aqui o pote, né? Ó, nós temos o sistema aqui. Deixa eu pegar uma borracha. Ficou torto. Hoje eu estou meio torto, eu acho. Então, aqui, ó. Aqui está o meu pote aqui, né? E aqui tem o líquido. Beleza? E eu mergulhei esse toco de madeira aí. Vou desenhar um toquinho quadrado mesmo, para facilitar, tá? O que acontece, gente? Esse toco de madeira aí, ele tem uma força de empuxo que atua sobre ele, certo? E uma força peso que desloca ele para baixo. Essa é a ideia, é uma briga de forças. Para ele ficar flutuando, essas duas forças, o que tem que acontecer com elas? As duas forças devem ser iguais, certo? Para se manter em equilíbrio ali. Essa é a ideia de um corpo em equilíbrio. Tem que igualar a força peso com a força de empuxo, tá? E aí, pessoal, o que acontece? A força peso de um bloco, eu sei calcular. O professor Michel ensinou. Massa vezes gravidade, né? Então, o peso desse bloco aqui, ele é igual a 0,63 vezes a gravidade, que é 10. Então, isso aqui dá 6,3 newtons de peso, né? E o que acontece? Esse sistema está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, a força peso é igual à força de empuxo, né? Então, a força de empuxo, ela vale também 6,3 newtons, porque é a condição de equilíbrio. Se eu tenho uma força atuando para baixo, peso, 6,3, eu tenho que ter uma força para cima, também de 6,3, para que esse negócio fique parado. Isso aí é o princípio básico da primeira lei de Newton, né? Quando eu tenho o sistema em repouso. Meu sistema está em repouso, ele parou, né? Ele ficou flutuando lá, daqui a pouco ele parou. Então, se eu sei que para calcular o empuxo é dg vezes o volume de líquido deslocado, né? Volume de líquido deslocado. E aqui a densidade do líquido que eu estou colocando no meu sistema, né? A densidade da madeira, tá? Então, se eu sei que meu empuxo vale 6,3, eu quero descobrir qual é a densidade desse negócio aqui, desse líquido que eu coloquei, né? Ó, considerando G igual a 10,
determine a intensidade do empuxo exercido pelo bloco, né? Então, o empuxo, eu já determinei. Beleza? 6.3. Letra A já está resolvida, ó. Show de bola, tá? E a letra B? Letra B, ele quer saber que tipo de líquido eu tenho. Só que eu dou uma tabela aqui com as densidades, ó. Dou uma tabela com as densidades. Então, eu vou obter a densidade desse sistema, porque o G eu sei. O volume de líquido deslocado eu também sei, ó, 500 centímetros cúbicos. Eu preciso fazer as unidades conversar, não se esqueçam disso, né? Se eu tenho um negócio aqui, ó, que é 10 metros por segundo ao quadrado, olha o G. O G complica tudo, né? E eu tenho aqui a força que está em newtons, unidade padrão. Eu tenho que botar esse volume deslocado aqui também na unidade padrão. O volume deslocado é 500 centímetros cúbicos. E se vocês lembrarem das tabelinhas, né? Eu acho que eu já construí tabelinha nas aulas com vocês. Centímetro cúbico, decímetro cúbico, metro cúbico, né? Ó, eu tenho que fazer a vírgula chegar lá no metro cúbico. Só que eu tô com cúbico, né? Com as coisas cúbicas. Se é coisas cúbicas, é 3 espacinhos em cada um deles aqui. Se é quadrado, é 2 espacinhos. Se é unidade padrão, metro, centímetro, né? Uma dimensão só, aí é só um espacinho. Então, como eu tenho 3, uma coisa elevada ao cubo, eu tenho que botar 3 espaços aqui, ó, 3 casinhas. 500 aqui, ó, 500 centímetros cúbicos. A unidade está nos centímetros cúbicos. Eu tenho que levar a unidade lá para o metro cúbico. O que eu faço? Encho de zero. Enchi de zero. Qual é o resultado que eu tenho aqui? 500 centímetros cúbicos equivale a 0,0005 metros cúbicos. Então, é isso que eu vou colocar aqui, ó, no meu exercício, ó. 6.3, que é igual a densidade do líquido que eu estou colocando no meu negócio, vezes 10, vezes 0,0005, né? Como é que fica esse negócio aqui? 6.3, que é igual a densidade desse negócio, 10 vezes 0,005, eu ando uma casa para frente, né? Então fica 0,05 agora, né? 10 vezes 0,0005 é 0,005. Então, a densidade desse negócio aqui vai ser quanto? 6.3 divididos por 0,05. Possivelmente dê o quê? Vamos ver aqui, ó, quanto é que vai dar esse resultado aqui, divididos por 0,005. 1.260. 1.260, olha só a unidade. Quilograma por metro cúbico. Eu estou na unidade padrão, então a densidade vai ser unidade padrão, quilograma por metro cúbico. Aí eu vou para a tabela e vou olhar aqui, que está em gramas por centímetro cúbico. E vocês sabem que 1 grama por centímetro é 1.000, né? Se eu tenho 1.260 quilogramas por metro cúbico, em gramas por centímetro cúbico, isso aqui fica 1,26 gramas por centímetro cúbico. Logo, a resposta do meu exercício é a glicerina, né? Ó, 1,26, coisa linda. Redondinho. Redondinho esse exercício. Tá? Nem errei nem a vírgula depois. 1,26, tá aí a glicerina. Que material é? Glicerina, tá? Beleza? Essa é a ideia de um exercício com Arquimedes aí, vocês estão vendo. Seguindo. Um exercício sobre Bernoulli, tá? Que é aquela aula pesada que nós tivemos, né? Onde eu demonstrei uma equação gigante para vocês. É aquela equação que nós temos lá, que é a pressão no ponto 1, mais 1/2 de densidade vezes velocidade ao quadrado no ponto 1, mais densidade vezes G vezes a altura nesse ponto 1, né? Vai ser igual a pressão no ponto 2, mais 1/2 de densidade vezes velocidade no ponto 2, mais densidade vezes G vezes a altura no ponto 2. Então, essa é a equação de Bernoulli, né? Quando nós queremos analisar as propriedades de um líquido em movimento, porque nosso aqui é hidrodinâmica, então nós estamos falando de um líquido em movimento, né? E um líquido em movimento, ele pode ter diferentes velocidades e diferentes pressões em diferentes pontos do meu encanamento, né? Estou levando um líquido dentro de um cano. Então, nesse exercício aqui, ó, nós temos um cano que esgoelou, né? Nós tínhamos aqui, ó, uma área de 2 centímetros quadrados aqui, e aí se reduziu para 1 centímetro quadrado aqui. E mais, tem uma abertura. E essa abertura aqui significa que eu estou botando pressão atmosférica.
tá? E aí é mais um adendo no meu exercício, beleza? Então, pessoal, o que acontece? Vamos ler o exercício, né? Então, ele diz que uma tubulação horizontal, esquematizada na figura a seguir. E, pessoal, quando é uma tubulação horizontal, eu já posso eliminar alguns elementos do meu exercício, tá? Da minha equação de Bernoulli. Por quê? Se é uma tubulação horizontal, eu não tenho altura, eu não tenho diferença de altura. Então, esses termos aqui, ó, que falam sobre a altura, como as alturas serão iguais e o líquido é o mesmo, ou seja, com densidade igual, e o G é sempre padrão, então, como a altura não muda, corto e posso mandar para a vala. Não me serve, né? Eu já posso tirar. Isso é aquele termo que eu uso quando eu tenho altura, né? Quando eu elevo um encanamento para uma determinada altura. Isso aí vai afetar meu sistema, certo? Se eu mantenho o sistema horizontal, né? É um caso especial que eu demonstrei naquela aula, tá? Tubulação horizontal, aquele termo ali pode ir embora. Enfim, mas e sobrou todo o resto, né? O que ele quer? Ele diz que tem uma vazão de 400 centímetros cúbicos, então lembrando que a vazão aqui, ó, 400 centímetros cúbicos por segundo, beleza? Atinge a altura de 0,5 no tubo vertical, tá? Essa aqui é a altura aqui, ó. Então o líquido pressionando aqui atinge essa altura, alturinha aqui, beleza? Eu vou considerar essa altura uma hora, vocês vão ver, tá? Aguardem firme. Essa é a vazão. E aí, o que mais? A massa específica é 1 grama por centímetro cúbico. Então, já vou botar aqui que a massa específica, que é a densidade, né, da água, no caso, é 1 grama por centímetro cúbico. Já vou botar na unidade padrão aqui, ó, 1000 quilogramas por metro cúbico, tá? A gente sabe que 1 grama para 1000. Adotando G igual a 10, G igual a 10. Vou botar aqui, metro por segundo ao quadrado. Tudo certo? Supondo que em regime permanente pede-se para calcular a pressão efetiva no ponto 1. Então ele quer saber o quê? A pressão aqui. Essa é a pergunta do exercício. Que é a diferença de pressão estática por pressão atmosférica, tá? Então, beleza. E depois, ó, a pressão estática que está aqui dentro mais a pressão atmosférica que está na nossa função aqui. Gente, então olha só. A pressão no ponto 1 ali, eu vou obter com a equação de Bernoulli. Essa é a ideia, tá? Vou usar essa equação aqui para obter a pressão no ponto 1. Para isso, eu preciso de alguns elementos. Preciso das velocidades de escoamento. Como é que eu vou descobrir essas velocidades, né? Porque não é dado no exercício, mas ele dá a vazão. E ele dá mais uma informação, as áreas desses negócios aqui. Se vocês lembrarem o que é vazão, vazão é a velocidade vezes área, né? Perfeito? Velocidade vezes área era a minha vazão. Se eu tenho uma vazão de 400 centímetros cúbicos e a área, olha só, as unidades estão se conversando. Então eu não preciso mudar aqui. Aí vocês vão me dizer, tá, mas vai dar uma resposta em centímetros. Aí depois eu modifico, tá, a unidade. Vou resolver aqui primeiro, ó, que no ponto 1, 400 vezes velocidade vezes 2, né? Então a velocidade nesse ponto 1 aqui é de 200, ó, 400 passo 2 dividindo, 200 centímetros por segundo. Gente, centímetros. Centímetros para metros, que a unidade padrão de velocidade é metros, né? É só andar 2 casas para a esquerda. Centímetro, decímetro, metro, tá? Então a velocidade aqui, ó, é direto 2 metros por segundo. Beleza? No ponto 2, qual vai ser a velocidade? 400, porque a vazão é sempre a mesma. Lembra a equação da continuidade? A vazão num tubo com o mesmo líquido percorrendo é sempre igual, né? Então, 400 vezes velocidade vezes 1 centímetro, né? Então, a velocidade aqui, ó, aqui, é isso aí mesmo, dá 400 centímetros por segundo, né? Porque 400 por 1 é 400. E a velocidade, então, em metros por segundo, é 4 metros por segundo. Beleza? Então, ó, descobri as velocidades no ponto 1, descobri a velocidade aqui no ponto 2. Tá? Esgoelou o cano, a velocidade aumentou e pressão diminuiu. Beleza. O que vai acontecer agora aqui, gente? Tá? Eu tenho aqui essas questões aqui do meu sistema. O que eu vou fazer? Eu vou colocar agora a equação vou escrever a equação de Bernoulli. Então vai ficar P1 mais 1 meio, um P1 que eu quero descobrir, né? Mais 1 meio de densidade vezes 1000 vezes a velocidade, que é 2.
beleza? Velocidade 2 ao quadrado, não se esqueça. Que é igual a P2 mais 1/2 de D vezes a velocidade, que é 1000, já vou substituir aqui, né? Estou substituindo lá da equação de cima. Vezes a velocidade, que é 1000, a densidade, que é 1000, vezes a velocidade, que é 4 ao quadrado, certo? E é isso aí, beleza? Tranquilaço, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos que P1 vai ser mais 1/2. 1/2 vezes 1000, isso aqui é 500, né? 500... Opa, 500 não, 5.000 não, 500. 500, 1/2 vezes 1000 é 500, vezes 4, beleza? Que é igual a P2, eu já vou dar uma analisada no P2, mais 500 vezes 4 ao quadrado dá 16, né? 4 ao quadrado dá 16, beleza. Tranquilo, vamos brincar mais um pouquinho aqui, ó. P1 mais 500 vezes 4. 500 vezes 4, isso aqui é 2.000. Então, isso aqui é 2.000, tá? Que é igual a P2. O que vai ser P2, gente? P2 é o seguinte, tá? Ali no ponto 2, nós temos a densidade padrão, quer dizer, a pressão padrão do meu sistema, certo? A pressão padrão, mais a pressão atmosférica. Porque aqui tem uma parte aberta e a pressão atmosférica está atuando aqui. Então, naquele ponto 2 ali, é como se eu tivesse dg vezes a altura de coluna de água que nós temos aqui, ó, a altura da coluna de água, mais a pressão atmosférica. Então, naquele ponto ali, eu tenho tudo isso. Tenho tudo isso aqui, tá? Mas, então esse aqui é P2, ó. Tudo isso aqui é P2. Isso aqui eu tiro lá do teorema de Stevin, né? Naquele ponto ali, ó, onde nós temos um tubo aberto, nós temos uma coluna em cima que tem a pressão atmosférica atuando ali, mais a dg vezes h da alturinha, né? Mais 500 vezes 16, 500 vezes 16, 8.000. Mais 8.000, beleza? Então tá aí. 8.000. O que eu vou fazer aqui? Eu vou botar aqui num outro slide, porque eu já sabia que ia demorar, né? Que ia ser grande esse negócio. Então fica assim, ó. P1, vou botar aqui P1. Já vou passar os 2.000 lá para o outro lado. Então vai ficar um negócio assim, ó. DGH é 1.000. Deixa eu passar o 2.000 primeiro, para não me perder aqui, ó. Para não levar coisa que não era... Porque eu estou trocando de slide aqui, dá para se perder. Então, isso aqui é 2.000, né? Menos 2.000. Passou para o outro lado, subtraiu, né? Mais 1.000 vezes G vezes H. Quanto que vale H, gente? H é essa altura aqui, ó. Essa altura de coluna de água, 0,5. 0,5 mais pressão atmosférica. Mais PATM, beleza? Mais 8.000. Mais 8.000 que nós temos aqui. Beleza? Tranquilo? Como é que fica P1, então? Ele diz que no ponto 1 vai ser a pressão estática nesse ponto e a pressão atmosférica, tá? É a diferença entre a pressão estática menos a pressão atmosférica. Então, eu já vou passar aqui esse cara aqui para o outro lado, né? Porque ele quer saber a pressão nesse ponto, que é a diferença entre a pressão estática e a pressão atmosférica. Então, eu já vou escrever assim, ó, menos PATM aqui. Tá? Deixar esse PATM aqui bonitinho desse lado aqui. Que é igual, o que sobrou aqui? Sobrou 2.000 menos 2.000. 1.000 vezes 10 vezes 0,5. Vamos fazer aí. 1.000 vezes 10 vezes 0,5. Isso aqui é 5.000. Mais 5.000. Mais 8.000. Tá aí, ó. Olha a brincadeira. Então, a pressão no ponto 1, que ele pede, que é essa diferença entre a pressão estática menos a pressão atmosférica, vai ser, então, esses 5.000 mais 8.000 menos 2.000. Isso aqui dá 11.000. 11.000 pascais. 11.000 pascais. Então, a pressão no ponto 1 menos a pressão atmosférica que está envolvida ali, ó, que é o que ele pede, ó, a diferença, ó, entre as duas pressões, beleza? Vai ser um valor de 11 vezes 10 na 3 pascais. Ou 1.1 vezes 10 na 4 pascal.
né? Assim por diante. Beleza? Tranquilo? Essa parte com o tubo aberto é o tubo de Venturi, que eu explico lá na aula sobre Bernoulli também, tá? Eu mostro como é que eu faço naquela região onde o tubo está aberto, o que acontece. Beleza, gente? Seguindo. Então tá aqui a minha resposta. Opa. Deixa eu melhorar aqui. O último exercício que eu vou fazer na aula de hoje vai ser um exercício sobre termologia. Escolhi um exercício aqui que envolvesse... tem outros exercícios, escalas termométricas, né? Tem quantidade de calor, né? Vocês fizeram vários exercícios sobre essas atividades. Eu escolhi um aqui, que é um exercício sobre misturas e equilíbrio térmico, né? Que aí a gente pode aplicar a condição de equilíbrio térmico. Essa é a ideia, tá? Nesse caso aqui, não tem mudança de fase. Então, se não tem mudança de fase, não temos calor latente. Então, por isso que são dados aqui, ó, apenas os calores específicos, né? Porque nós vamos trabalhar apenas com calor sensível aqui. Então, nós temos aqui, ó, qual é a ideia? Nós temos um bloco de ferro, então nós temos o calor desse bloco de ferro, mais o calor da água, tá? De uma água que nós temos, e esses dois caras aqui são colocados em contato, e eu vou aplicar a condição de equilíbrio térmico. A condição de equilíbrio térmico é somar os calores envolvidos e igualar a zero. Essa é a ideia. É como se eu tivesse pegado um tubo aqui, ó, um tubo que é adiabático, ou seja, que ele não troca calor com o meio, e aí eu coloquei água aqui, ó, e botei uma barra de ferro. Beleza? A barra, ela tá a 70 graus. Então, esse negócio aqui tá a 70 graus. A água, ela tá a 20 graus. A pergunta é, depois de um tempo, os dois juntos, qual é a temperatura final deles? Essa é a ideia, tá? Então, obviamente que se eu fosse fazer essa experiência, eu teria que considerar ainda o calor trocado com o recipiente. Mas nesse exercício aqui, ele é um recipiente ideal, ele não troca calor, tá? Essa é a ideia. É como se fosse uma térmica, tá? Ela não troca calor com o meio de fora. Então, essa é a condição de equilíbrio térmico, tá aí. Então, lembrando que calor sensível, como é que calculo qualquer calor sensível? MCzinho vezes variação de temperatura, né? O que ele quer? Ele quer a temperatura final. Lembrando que esse delta aqui é temperatura final menos temperatura inicial. Quem ele quer na resposta desse exercício é saber quem é o θF, que é igual para o ferro e para a água, porque os dois no final vão chegar à mesma temperatura, vão chegar no equilíbrio térmico. Então, como é que eu monto essa brincadeira aqui? Ó? Vai ser a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água. Qual é a temperatura final da água? Não sei, quero descobrir. Qual é a temperatura inicial da água? Eu sei, 20. Tá aqui. Beleza? Mais massa do ferro vezes o calor específico do ferro vezes a temperatura final do sistema menos a temperatura inicial do ferro, que é 70. Tá aí, ó. Lá. Igual a zero. Acabou a física aqui nesse exato momento. Agora nós temos um problema matemático onde nós precisamos encontrar o valor de θF. Porque agora eu vou substituir os valores, ó. 500 gramas. Lembrando que em termologia, olha só as unidades dos calores específicos que eu dei aqui, ó. Caloria, grama, grau Celsius. Então eu posso deixar as massas em gramas, porque meu calor específico já está dentro dessa unidade, tá? Então, ó, 500 vezes uma caloria da água, né? Uma caloria grama grau Celsius, vezes a temperatura final, menos 20. Mais a massa do ferro, é 200 gramas de ferro, vezes o calor específico do ferro, 0,114. Temperatura final do ferro, menos 70. É igual a zero. Ó. Então, aqui fica 500 vezes θF, ó, fazer a operação chuveirinho agora, né? 500 vezes θF. 500, aqui não parece um teto, né? Mas é 500. Deixa eu pegar a borracha. 500. Opa! Ô, desgraça. Não, mantém. Ai, meu Deus. Que zica. 500. Deixa eu pegar a caneta de novo. 500 θF menos 500 vezes 20. Quanto que é 500 vezes 20? 500 vezes 20. 10 mil. Menos 10 mil, é óbvio. 10, 1, 2, 3. Mais 200 vezes 0,114, 10, 200 vezes 0,114, 222,8. Então aqui nós temos 22,8 vezes θF menos 70. Beleza?
Então, aqui, ó, 500, continua. 500 θF, eu tenho que descobrir os θFs, não esqueçam, menos 10.000, mais, agora a operação chuveirinho aqui, ó, operação chuveirinho, vamos lá, 22,8 θF, menos 22,8 vezes 70. 22,8 vezes 70, isso aqui dá 1.596. É isso aí, 1.596. Menos 1.596 igual a zero. Beleza. Gente, a temperatura aqui como resposta, ela tem que dar entre 20 e 70 graus, é equilíbrio térmico. O mais quente vai doar calor para quem está mais frio. E a temperatura de equilíbrio tem que ser um meio termo entre isso. Então, se tu encontrar um valor menor que 20 ou maior que 70, pode ter certeza que tu errou alguma coisa na matemática aqui. Tá? Não pode acontecer isso. Então, nós temos 500 θF e 22 θF. Nós vamos unir os poderes aqui. Aqui fica 500. Essa caneta aqui é muito fraca. Vou pegar a borracha aqui. Então, ó, 528. 528 θ,8, né? 8. Ai, meu Deus. θF menos 10.000 menos 1.500, menos 10.000 menos 1.596. Isso aqui dá 11.596, né? 11.500. Oi. 22. Eu fiz errado. Não, é só 522, não 528. Ah, é verdade. Olha lá, eu botei 2,8. Já é da zica, já é da zica. Ainda bem que os alunos estão atentos. 522,8. Tá? E ó, esse exercício que tem que fazer com muito cuidado, que é fácil se perder mesmo, tá? Eu ainda escrevendo errado aqui, ó, eu tô com a mão mal, eu acho, com uma mão mole hoje. Que é igual a zero. Então, 522,8 θF, que é igual a 11.596, porque passou para o outro lado, mudou o sinal, ficou positivo. Então, o θF, gente, vai ser 11.596 por 522,8. Isso aqui tem que dar um valor entre 20 e 70. Vamos torcer aí, torce o dedinho para que eu esteja certo. 522,8. Olha lá que bonito. 22,18. 22,18 graus Celsius. Opa, tá dentro da minha margem, né? Entre 20 e 70. O que aconteceu? O ferro, gente, ele perde calor com muita facilidade. A água, ela precisa de muita caloria para aquecer. Então, no momento que eu joguei ali dentro da água, eu esfriei praticamente integralmente a barra de ferro e a água ela absorveu aquele calor ali e ela não mudou muito essa temperatura, né? 22,18 foi o equilíbrio térmico, tá? Bom, gente, esses eram os exercícios que eu trouxe para vocês, tá? Lembrando que tem aquela lista lá que vocês podem fazer para treinar e se vocês tiverem mais dúvidas sobre esses exercícios, vocês podem me chamar aí durante a semana aí, sem problema nenhum, tá? Novamente, para deixar bem claro, semana que vem, então, a avaliaçãozinha vai ficar 24 horas no ar, então começa na terça, né, e vai até quarta, mas no momento que vocês sentarem na cadeira, vocês precisam terminar ela, porque tem 2 horas para execução, tá? São 5 ou 6 questõezinhas aí, tá? Sobre o conteúdo aí que eu já fiz alguns exercícios aqui, tem ali na lista. Se vocês fizerem a lista lá e tiverem aqui na lista, vão dar risada, tá? Vão dar risada na avaliação. Beleza?